Você sabia que o Palácio Quitandinha, onde nós estamos aqui, já foi um cassino em 1947? Então, são coisas que você precisa saber sobre este lindo palácio. A Zelma está mostrando para vocês a fachada desse castelo e tem histórias interessantes que você precisa conferir, saber mais detalhes, né? Então, vamos conhecer mais essa atração imperdível de Petrópolis, que é algo fenomenal, né? Aqui é um lugar rico, Petrópolis, muita história. Petrópolis foi a cidade escolhida da família real para estabelecer a sua residência de verão. E entre as maravilhosas construções que vemos por lá, uma chama-se Quitandinha. Uma delas, né? Com certeza merece a sua visita. É o Palácio Quitandinha, que a Zelma mostra aqui ao redor, né? Muito verde, muita beleza natural. Então, vamos saber um pouco mais? Eu acho que merece. A Zelma está mostrando, inclusive, aí, esse lago aí na frente, que, segundo informação, tem um mapa do Brasil, desenham o mapa do Brasil. Antigamente era areia ao redor, como se fosse uma praia, né, de Copacabana. Então, são coisas interessantes que precisam serem registradas. Fica localizado no bairro Quitandinho, por isso tem o nome, logo na entrada de Petrópolis, a mais ou menos 4,5 km do centro histórico de Petrópolis. Então você está vendo aí, a Zelma está mostrando, esse palácio foi inaugurado em 1944 para ser o maior cassino-hotel da América Latina. A arquitetura seguiu a tendência dos grandes cassinos europeus e foi decorado por Dorothy, decoradora que se inspirou no cenário hollywoodiano. Apesar da discreta fachada, o Palácio Quitandinha é um gigante. 6 andares e 13 grandes salões, com até 10 metros de altura. Apesar de todo o sucesso desse Palácio Quitandinha dos anos 40, o hotel não se sustentou. E a partir de 1963, alguns quartos começaram a serem vendidos e o palácio tornou um grande condomínio de luxo. Em 2007, o Sesc do Rio passou a administrar a área do antigo castelo e, após recuperá-lo, transformou-o num importante espaço de cultura e lazer para toda a sociedade. Mas nós vamos fazer algumas fotos e vamos falar um pouco mais. Um abraço, vamos em frente. 12 de fevereiro de 1944. A noite é de festa. 2.000 convidados têm o privilégio de testemunhar a inauguração do Hotel Cassino Quitandinha. Uma noite mágica, com fogos de artifício, uma sequência de atrações culturais com as estrelas do teatro e da música, e 4 bailes. Em cada ambiente criado pela decoradora norte-americana Dorothy Draper, luxo e sofisticação. O serviço seguia o padrão de excelência. A cozinha, com 100 cozinheiros, tinha capacidade para preparar 10.000 pratos. Uma brigada de garçons treinada para atender um público seleto completava o time. Tudo era grandioso, superlativo. Ninguém imaginava que apenas 4 anos antes, esse mesmo cenário em nada se assemelhava à agitação e ao requinte que vimos agora. O terreno onde foi erguido o maior cassino da América Latina era, na verdade, uma fazenda de criação de gado. O sonho de construir nessas terras um templo dedicado ao entretenimento parecia um devaneio quando foi proposto pelo empresário Joaquim Rolla.
Ele também um personagem curioso, um ex-tropeiro que se transformou num magnata do jogo. Nessa época, Joaquim Rolla já era dono de uma rede de cassinos. Entre eles, o da Urca, o mais famoso até então e uma das mais importantes casas de espetáculo do país, com estrelas como Carmen Miranda. 1939, o ano em que o empresário comprou a fazenda da família Azevedo Sodré, não encorajava investimentos. O mundo testemunhava o início da Segunda Guerra Mundial e os horrores dos campos de batalha. E mergulhava num período de extrema carestia. Os países produtores de petróleo reduziram as exportações. Os problemas na área de transportes geraram um efeito cascata no abastecimento. Faltava tudo: alimentos, matéria-prima, gasolina. Para manter um mínimo de mobilidade, foram criadas adaptações, como o gasogênio, um aparelho que, acoplado aos carros, produzia combustível a partir da queima de carvão. Desafiando o racionamento e as limitações operacionais, o Palácio Normando vai ganhando forma. Com o trabalho de um pequeno exército de operários, boa parte vinda de Minas Gerais. A construção, com 27 ambientes e mais de 28 mil metros quadrados, também desafiou as técnicas de engenharia da época. A cúpula do Salão de Jogos estabeleceu um novo recorde: 46,4 metros de diâmetro, superando a Catedral de São Pedro no Vaticano. Além do prédio principal, Joaquim Rolla preparou toda a infraestrutura para um futuro complexo turístico, que incluía um condomínio de casas de veraneio. Foram construídas redes de água e esgoto que funcionam até hoje. A rede de água tinha capacidade para 1.200.000 litros por segundo, graças à instalação de uma adutora que ligava o empreendimento ao manancial de Caxambu. Um investimento total que superou a marca dos 150 milhões de dólares em valores atualizados. Nesse período, o Brasil estava em pleno Estado Novo, tempo de centralização do poder na figura do presidente da República, Getúlio Vargas. Aliás, o irmão do presidente, Benjamin Vargas, era assíduo frequentador dos cassinos. A indústria do jogo, legalizada na época, vivia uma fase de prosperidade. Os salões do Quitandinha eram um reflexo disso. A programação era concorrida. Para facilitar a vida dos clientes da capital, uma frota exclusiva de Pacards fazia a ligação entre o Rio de Janeiro e o Hotel Cassino. Dentro do palácio, a moeda circulante eram as fichas de aposta. O caráter inovador do projeto estava presente até do lado de fora do Hotel Cassino. Joaquim Rolla não media esforços para surpreender os frequentadores. Até trouxe a praia para a serra. O grande lago, abastecido por uma nascente, ganhou uma orla digna de litoral, com toneladas de areia trazidas de Copacabana. Mas os tempos de festa e glamour estavam com os dias contados. Em 30 de abril de 1946, 3 meses após assumir a presidência da República, o general Eurico Gaspar Dutra decreta a proibição do jogo no Brasil. Com apenas 2 anos e 3 meses de funcionamento, o Hotel Cassino Quitandinha era obrigado a fechar sua principal fonte de renda, o salão de jogos. Na tentativa de manter o empreendimento, o palácio se torna sede de grandes eventos, como a Conferência Interamericana para a Manutenção da Paz, em 1947, com a presença do presidente norte-americano Henry Truman. Outra tentativa de reativar o complexo foi a transformação do Hotel Cassino em clube,
com a venda de títulos de sócio e ênfase na parte esportiva e de lazer. Até que em 2007 o palácio retoma sua missão. Com a compra do Quitandinha pelo Sesc, as instalações são restauradas e os salões voltam a abrigar exposições, apresentações de teatro e shows. Um dos principais cartões postais de Petrópolis reencontra, enfim, sua vocação original, a cultura. O início de um novo capítulo, de uma história que se renova e que agora também faz parte da sua vida. Eu estou aqui nesse ambiente lindo que vocês estão vendo aí, olhando para a abóbada, a Zelma está mostrando para vocês. Ela é uma abóbada totalmente escura, mas tem uma representação muito importante, significativa. Antes era o cassino e hoje tem um trabalho aí de cultura indígena maravilhoso que a nossa amiga Tamara vai falar sobre o mesmo. Então, gente, a gente está aqui com a exposição Insurgências Indígenas, Arte, Memória e Resistência, e aqui a gente tem o Cosmografias da Memória, que traz um pouquinho das constelações de dois povos indígenas, que são os Tucano e os Palicur, que vivem lá no norte do Brasil. Então, eles seguiam muito pelas estrelas para saber os momentos de plantio, colheita, momentos também ali para fazer as suas cerimônias, assim como os períodos de chuva. Então, essa tecnologia ancestral que a gente acaba perdendo, né? E vocês podem notar que também no chão dessa grande cúpula, a gente tem duas cobras que foram feitas com material têxtil reutilizado. Então, a gente usou cerca de 6 toneladas de retalhos para fazer esses puffs. E as cobras, elas têm uma simbologia muito importante na história. E conforme vocês forem passando, vocês vão ver em outros salões também um pouquinho dela. Quer dizer que em outros salões também tem algumas amostras, né, Sim, desse sim. trabalho hoje relacionado. Hoje nós estamos com a maior exposição indígena que a gente já teve no Brasil. Então, são mais de 50 artistas indígenas de diversos povos, né, e diversas localidades do Brasil. E aqui a gente está com uma mostra com mais de 150 obras, né? Então, tem muito para conferir aí no Centro Cultural do Sesc Quitandinha. E uma curiosidade, você falou que são artistas indígenas? Sim, sim, todos indígenas, de vários povos do Brasil. Já que estamos falando sobre indígena, aqui na região de Petrópolis e ao redor, vocês que são estudiosos da área, qual é a cultura que prevaleceu, a tribo indígena que prevaleceu, tinha no passado aqui? Então, aqui a gente tem até alguns remanescentes, não no território de Petrópolis, porque o território foi difundido e colonizado, né? Muito por portugueses, italianos, né? Alemães, colonos germânicos. Isso. Só que antes disso tudo, Petrópolis tinha povos da etnia Puri. Puri. Então, eles são muito conhecidos, existem hoje na aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, mas eles são muitos poucos, né? Mas
você vai conhecer também, pesquisando, achar como índios coroados, que era como eles eram reconhecidos, Índios né? coroados. Índios coroados, mas eles Né? eram da etnia Puri. Puri. Uhum. Tá? São os chamados os povos originários Sim, exato, da e da região. região. Tem muitas tribos que migraram para cá de outra região? Vocês estudaram isso? Não? Mais ou menos, de certa forma temos sim. Tem muito dos Goitacazes, a gente tem também Tupinambás, só que em suma, assim, em sua maioria, quem habitava a região eram os Puri. Vocês têm uma estimativa, o número de indígenas hoje predominante aqui na região do estado do Rio de Janeiro? Olha, predominantemente, não vou te saber falar ao certo, porque hoje, no estado do Rio, a gente tem vários povos, né, de várias comunidades diferentes, de várias etnias diferentes. E Certo. todos eles se reúnem justamente na aldeia Maracanã, que é Aham. como se fosse essa grande família, esse grande lugar que abraça esses Mas povos no numericamente Rio não de se tem uma Janeiro. estima. Não sei te estimar em número. Uhum. Mas é É significativo. significativo, eles são bastantes. Ah, é? Uhum. Isso é importante, porque a gente visitando o Uhum. Rio de Janeiro, né? E como- visitando o Rio de Janeiro, e- você consegue visitar a aldeia Maracanã. exatamente. Uhum. Aliás, o nome Maracanã É é indígena, indígena, que quer dizer sim. o quê? Não sei dizer, Não saberia dizer, mas eu sei que é do pelo território. território. Muito lindo, muito significativo esse movimento de vocês aí. A Zelma está mostrando para vocês, enquanto falo aqui com a nossa colega. E agradeço a sua Por participação. Não nada, mostramos a querido. imagem, até por respeito ao seu trabalho, ela está em serviço, mas agradecemos desde já a sua Por nada, participação. querido, por nada. E todo mundo está convidado, sejam muito bem-vindos. O Centro Cultural ele funciona de 10 da manhã às 5 da tarde, de terça a domingo. Então a mostra vai ficar até fevereiro, né? Dia 22 de fevereiro. E vocês são convidados a chegar aqui. Em todos os espaços tem mediadores que podem explicar um pouquinho para vocês sobre essas obras. Parabéns, muito obrigado, viu?